Esse vídeo aqui tá cheio de spoilers de Homem-Aranha Longe de Casa, mas o intuito dele não é espalhar spoilers, não é você usar esse vídeo pra mandar pros amigos e estragar a experiência dele. Eu tô fazendo justamente porque muita gente pediu pra eu fazer uma análise completa, contando todos os detalhes e explicando as cenas pós-créditos. Mas se você ainda não viu o filme e não quer pegar nenhum spoiler, pode sair desse vídeo, volta só depois que você assistir, e se você é uma pessoa que não se importa com spoilers, esse vídeo é pra você. Shazukra! Homem-Aranha Longe de Casa já começa diferente porque em vez da famosa fanfarra da Marvel que a gente tem quando o logo tá sendo apresentado, a gente tem I Will Always Love You da Whitney Houston. E logo a gente descobre que isso faz parte de um vídeo homenagem aos Vingadores que tá sendo apresentado naquele jornalzinho da escola do Peter Parker. E esse jornalzinho é muito bacana, essa cena já é muito legal porque mostra o tom que o filme vai ter, é uma homenagem amadora, dá pra gente ver que foi feita por adolescentes, é uma coisa que remete até começo dos anos 2000, quando todo mundo fazia montagem no Movie Maker, então é muito bacana ver essa cena, e o jornalzinho também explica um pouco do que aconteceu com as pessoas que sumiram e voltaram no estalo do Thanos e consequentemente no estalo do Hulk. Então a gente vê que realmente tem consequências para as pessoas. Algumas pessoas voltaram e as suas famílias seguiram adiante, algumas pessoas voltaram e as suas casas foram destruídas, ou elas voltaram no meio da sala e já tinha outra família morando naquele lugar. Então o filme lida um pouco com essas consequências de quem desapareceu e voltou no estalo. Acho até que ele poderia ter lidado um pouco mais com isso, ter explorado um pouco mais disso, talvez até na motivação do vilão, mas foi bacana pelo menos pra gente ver que existe uma consequência por trás disso. E é justamente em uma reunião de apoio a essas pessoas que voltaram e estão desamparadas, que a gente tem a apresentação ali da Tia May, do Happy e do Homem-Aranha. E isso gera uma dinâmica muito interessante, porque o Happy e a Tia May estão juntos nesse filme. Eles não deixam isso de forma clara, mas o Peter fica ligado que, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui entre o Happy e a minha tia, meu irmão. E isso gera algumas cenas bem divertidas ao longo do filme, assim como a relação entre o Peter, o Happy e o Nick Fury, porque o Nick Fury tá atrás do Peter para tentar conter uma ameaça que tá surgindo aqui na Terra, só que o Peter não quer saber disso. Ele tá meio que fugindo dessa responsabilidade, até por conta de uma coisa que eu não entendi porque eles decidiram explorar dessa maneira em Homem-Aranha Longe de Casa. Eles estão querendo colocar o Peter como uma espécie de sucessor do Homem de Ferro, depositando nas costas do Homem-Aranha a responsabilidade de se tornar um novo líder, um novo representante dos Vingadores para a humanidade. E eu não entendo por que estão fazendo isso, já que a gente tem outros personagens que já estavam estabelecidos e tem uma imagem de liderança muito mais forte que a do Peter Parker. Até porque o Peter Parker ainda é um jovem que está construindo a sua identidade como super-herói. É claro que ele já participou de grandes momentos ao lado dos Vingadores, é claro que ele já é visto como um herói para o mundo, mas ele ainda não é um herói como era o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América. E a gente tem outros nomes de peso que estavam ao lado desses personagens também e que o mundo já encara como heróis consolidados, que já podem ser vistos como sucessores da liderança, do legado do Homem de Ferro. Então eu não entendo por que esse filme tentou colocar essas expectativas dos jornalistas, da mídia, das pessoas perguntando o tempo todo: e aí, você vai ser o novo Homem de Ferro? Você vai ser o sucessor do Tony Stark? Sendo que não era essa a proposta do Homem-Aranha, não era assim que ele estava sendo apresentado. Mas dá pra gente perceber que essa discussão toda é introduzida como um artifício que leva à relação entre o Homem-Aranha e o Mistério, que a gente já vai falar mais pra frente. Mas aqui a gente vê o Peter tentando deixar todas essas responsabilidades de lado enquanto ele viaja com a sua turma para uma excursão na Europa. Eu já falei lá no vídeo sem spoilers como eu acho esse núcleo dos amigos do Peter, o núcleo que mais tem problemas ali, acho que tem algumas piadinhas que não funcionam, o Flash Thompson pra mim funciona menos desse filme do que no primeiro, mas é um núcleo que também gera algumas situações interessantes e algumas situações bem divertidas. É esse grupo também que dá esse tom de sessão da tarde pro filme, e eu não acho isso uma coisa ruim. O Homem-Aranha é um herói divertido, ele tem um tom mais leve, então é natural que o filme dele também seja mais divertido, também carregue esse tom mais leve. Mas é claro que o Peter não ia conseguir fugir de todas as responsabilidades e muito menos do Nick Fury. Então o Nick encontra uma maneira de entrar em contato com o Peter, principalmente depois que um elemental ataca a cidade de Veneza, onde eles estão hospedados, onde eles estão visitando. É quando nós descobrimos que Quentin Beck veio da Terra 833,
onde o planeta já foi destruído por esses seres elementais e ele atravessou para nossa realidade tentando salvar a nossa Terra, e como ele já sabe o que aconteceu lá, ele sabe como prever o que vai acontecer aqui também. E para quem não conhece, Quentin Beck é o vilão das histórias em quadrinhos conhecido como Mistério, mas aqui ele é apresentado como um herói, como um aliado do Nick Fury, e a gente fica meio assim, pera, o que tá acontecendo? Até porque ele é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, que é um cara muito carismático. Então quando ele aparece, quando ele age de maneira heróica, os poderes dele são muito legais, o modo como ele trata o Homem-Aranha é o primeiro cara depois do Homem de Ferro, depois do Tony Stark, que trata o Peter Parker como um ser humano. Então ele conversa com ele fala, cara, eu te entendo, eu sei que você é um jovem, que você quer aproveitar a sua vida, se não fosse por a gente estar por esse momento aqui absurdo, eu diria pra você abandonar tudo e ir atrás da garota que você gosta. Então ele é um personagem muito carismático, o tempo todo você tá comprando o que ele tá falando, então você fala, cara, eu acredito nesse maluco, ele é sim um super-herói, ainda bem que a Marvel mudou isso, porque eu tô gostando muito desse personagem, e é quando a gente descobre que tudo isso é mentira, e realmente Quentin Beck é Mistério, o vilão do Homem-Aranha. Então, infelizmente, galera, toda essa história de multiverso, toda essa questão de universos, de realidades alternativas, é tudo mentira do Mistério. Então a gente ainda não teve o conceito de multiverso de fato sendo introduzido no universo cinematográfico Marvel. É apenas um artifício que ele utiliza para justificar a sua presença ali, e a gente descobre que até mesmo esses elementais, tudo isso que tá aparecendo, que ele tá ajudando a combater, são efeitos especiais que ele utiliza através de projeção, através de drones, que ele consegue fazer toda essa destruição e parecer pro mundo que existem monstros, que existem essas criaturas e que ele tá combatendo elas. A ideia dele é se vingar do Homem de Ferro e fazer ele ser ouvido e as pessoas que ficaram por trás do Tony Stark. E é aí pra mim que tem um dos maiores problemas na motivação do vilão. Não chega a ser um problema na construção, mas pra mim é uma explicação preguiçosa, é uma explicação fraca pra tentar juntar todas as pontas e justificar a presença dele ali. Na franquia do Espetacular Homem-Aranha, isso era uma das coisas que me incomodava, porque a presença de todos os vilões, de todos os personagens, de tudo que acontecia naquele universo estava relacionada a Oscorp. E a gente sabe que não é assim. Não é porque é um vilão do Homem-Aranha que ele tem que estar na Oscorp. Não é porque é o Homem-Aranha que ele tem que trabalhar na Oscorp. A Gwen Stacy, todo mundo tá envolvido com isso. E aqui eu tô sentindo que nos filmes do Homem-Aranha eles estão associando tudo ao Homem de Ferro. Então tudo que acontece no filme é por conta do Homem de Ferro. No primeiro filme o Abutre era o vilão, na verdade, do Homem de Ferro e acabou lutando contra o Homem-Aranha. Aqui, mais uma vez, o Mistério tá tentando atingir o legado do Homem de Ferro, mas por consequência ele acaba atingindo o Homem-Aranha. Então eu sinto que haviam maneiras melhores de trabalhar essa motivação do personagem. Eles poderiam ter explorado o estalo, por exemplo, falar que a família dele morreu em consequência de alguém que desapareceu no estalo e provocou um acidente de carro e a família dele morreu, e ele estava em um veículo projetado pelo Tony Stark, qualquer coisa para justificar o envolvimento dele com o Tony, ou talvez outra solução para justificar o envolvimento dele com o Homem-Aranha. Mas aqui a gente vê que são pessoas que acham que foi injusto o que o Tony Stark fez com elas. Então a gente vê um cientista que foi, sei lá, muito explorado dentro da Stark Industries, a gente vê o próprio Quentin Beck, que é um cara que gerou aquele sistema de hologramas que a gente vê quando o Tony Stark aparece mais jovem e diz, ah, ele transformou o invento da minha vida e chamou de bafo. Então parece que, tipo, a birra dele com o Tony Stark é porque ele renomeou o projeto que ele tinha criado. Então não dá pra você acreditar muito na motivação, mas por outro lado também leva pra questão do vilão maluco megalomaníaco, que também é uma coisa bem explorada nos quadrinhos e que a gente aceita lá, então eu acho que dá pra aceitar também nos cinemas. Eu não sei se a motivação é tão legal assim, mas isso acaba ficando até menor, porque o vilão é muito bem construído. Como eu falei, o Jake Gyllenhaal tem muita presença de tela, e as cenas em que ele usa os poderes do Mistério, em que ele usa todos os artifícios de projeção, coloca os drones, e a gente vê ele lutando contra o Homem-Aranha, é incrível, cara. É uma cena que pra mim supera aqueles momentos psicodélicos do Doutor Estranho, então a gente vê o Mistério aparecendo 1 milhão de vezes, indo pra cima do Homem-Aranha, o Homem-Aranha lutando com ele mesmo, entrando em um corredor de espelhos e sendo jogado e sendo... Cara, é incrível, é maravilhoso, é certamente a melhor coisa do filme. Mas graças à intervenção da MJ, que encontra um desses dispositivos de projeção no lugar onde teve um combate entre o Homem-Aranha, o Mistério e um desses elementais, e é bem legal essa cena porque o Homem-Aranha tá com a roupa
do Homem-Aranha no ar, o Peter e os seus amigos descobrem que tudo é um plano do Mistério para se passar como um grande herói e para colocar a mão nas tecnologias do Tony Stark, que ele tinha passado pro Peter através de um óculos que controlava toda a tecnologia da Stark Industries. Eu achei esse artifício bem forçado, mas ele gera algumas situações bem interessantes dentro do filme. Então poderia se perder, poderia ficar galhofa demais, mas o modo como foi trabalhado foi interessante e deixou até bem legal de se assistir. E assim, de uma maneira até fácil, o Peter Parker consegue derrotar o Mistério. Afinal de contas, é realmente isso. O Peter Parker é um super-herói, é um cara que foi treinado, é um cara que tá o tempo todo agindo como um super-herói, enquanto o Mistério é um cara de efeitos especiais, assim como ele é nos quadrinhos. Só que aqui, menos ainda, porque ele não é um lutador, ele é um cara carismático que usa toda a tecnologia para fazer com que o mundo acredite que ele é um super-herói. Mas na realidade, ele é só um cara comum. Então por isso o Peter consegue derrotar ele de maneira fácil fisicamente, mas é claro que todas as ilusões, todos os empecilhos que ele coloca no caminho do Homem-Aranha geram situações muito interessantes e algumas cenas de ação que são brilhantes. Mas e aí, tudo acabou bem? Tudo termina em um final feliz? Nada disso. A primeira cena pós-créditos, que acontece logo depois que o Homem-Aranha tá passeando pela cidade de Nova York com a Mary Jane, mostra o Clarim Diário exibindo um vídeo que foi mandado pra eles através, é claro, do Mistério, então já fica essa questão de que o Mistério pode estar vivo, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso. E o jornal é apresentado por ninguém menos que J.J. Jameson, interpretado por J.K. Simmons, o mesmo ator que interpretou o J.J. Jameson na primeira trilogia do Homem-Aranha. E quando ele aparece, cara, é simplesmente de arrepiar. Ele tá com um visual diferente, ele tá mais velho, mas ainda é o J.K. Simmons. Ainda é o J.J. Jameson clássico que a gente conhece. Então é uma cena que realmente dá muita nostalgia, mas que ela deixa a gente preocupado, porque além de tudo, essa cena mostra pra gente que o Mistério, na verdade, era o herói e o Homem-Aranha é um vilão, do jeito que o J.J. Jameson quer que o mundo veja. E como se não bastasse, ele ainda revela a identidade do Homem-Aranha como Peter Parker pro mundo inteiro. Então provavelmente no próximo filme a gente vai ver as consequências do Peter lidando com ter a sua identidade exposta, as pessoas que ele gosta agora são alvo dos vilões, e ele tem que encontrar uma maneira de mostrar pro mundo que na verdade ele é o mocinho, ele é o herói, enquanto o Mistério realmente era o vilão. E aí eu digo que o Mistério mandou esse vídeo, que ele ainda pode estar vivo por conta de algumas coisas que acontecem no filme. Durante o ataque dos drones, o Mistério é atingido por um dos drones e aparentemente morre. Inclusive o Peter usa o óculos do Tony Stark para verificar que ele realmente está morto, que aquilo não é uma ilusão. Mas algumas frases, algumas coisas que acontecem deixam a entender que na verdade ele sobreviveu de alguma maneira. Primeiro porque um pouquinho antes de morrer tem uma das assistentes do Mistério lá que tá preparando o traje dele e pergunta: você ainda vai precisar da sua capa? Você ainda vai precisar do seu traje? E ele fala: sim, eu vou usar ele. Só que ele não aparece usando o traje ali no final. Então pode ser que ele já esteja se referindo sim à sequência do filme, quando ele vai retornar como o vilão Mistério no traje mais uma vez. Além disso, o outro cientista que estava ajudando dele fica um tempão fazendo backup de alguma coisa em um pendrive. E pelo tempo que ele fica, não dá pra acreditar que era só esse vídeo que ele mandou pro Clarim Diário. Então acho que tem alguma outra coisa que ele baixou ali no pendrive, pode ter sido alguma ilusão que ele criou e que o Peter não conseguiu detectar. Então realmente não acredito que esse é o fim do Mistério nos cinemas, até porque o Jake Gyllenhaal foi um personagem muito carismático, ele conquistou o público, ele arrancou muitos elogios da crítica e acho que a Marvel não vai querer desperdiçar ele assim em um só filme. Então acredito realmente que ele deve retornar em uma sequência. E a segunda cena pós-créditos, e que levanta mais uma série de teorias aí pra gente, mostra que na verdade o Nick Fury e a Maria Hill que apareceram ao longo de todo o filme eram os Skrulls que apareceram lá em Capitã Marvel. Então eram o Talos e a esposa dele. Logo de cara você já fica chocado e fica: mano, estão preparando invasão secreta aqui, os Skrulls eram maus mesmo e vai acontecer uma invasão e vai ser louco isso aqui. Mas não, a gente descobre que na verdade o Nick Fury tá em uma estação espacial dos Skrulls, meio que trabalhando lá, meio que tirando férias, e provavelmente esses Skrulls que ficaram na Terra estão aqui trabalhando pro Nick Fury. Tanto é que eles ligam pra ele, eles falam que a missão quase deu errado, não sei o que. Mas é interessante pra gente ver como outros personagens também podem ser trabalhados dessa maneira, sendo apresentado e com a justificativa de que são Skrulls. E a gente fica se perguntando: quem mais é Skrull? Será que apareceu algum outro Skrull nesse filme? Não sei se isso de fato implica em alguma coisa pros próximos filmes do universo cinematográfico Marvel, mas foi muito interessante até por ver que o Nick Fury
tá no espaço. Será que existe algum outro projeto pós-Vingadores depois de Ultimato que o Nick Fury tá trabalhando? A gente só vai descobrir nos próximos filmes. Não se esquece, não manda essa análise aqui pra quem não quer saber spoilers, não é esse o intuito dela. Mas se você mora em um lugar que não tem cinema, se você tá louco pra saber o que tá acontecendo no filme, espero que isso aqui tenha te ajudado. Aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Who is that guy? He's like Iron Man and Thor rolled into one. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. Sup, dickwad?